Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar e hoje estamos aqui com a jornada colaborativa. Esse é o primeiro webinar da jornada colaborativa na realidade, né? E é um webinar que vai ser constante, né? Semana que vem já temos um outro, sem dar spoiler agora, no finalzinho a gente fala sobre ele e sobre o tema. Mas estamos aqui com duas peças fantásticas, Júnior Rodrigues, o Antônio Muniz, conhecido como Muniz, não é isso? Só Muniz. Vamos Isso lá, aí, meu antes, amigo. antes de começar, eu quero só ver se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem. Quem estiver aí no site, digitem um aí, por favor, se vocês estão nos vendo bem e nos ouvindo bem. Digitem um aí, por favor. Bacana, Lodeiro, Marcos, Ricardo, Flávia, Gustavo, Ana Paula, Urânia, Alessandro, todo mundo ouvindo bem, maravilha. E lembrando o seguinte, durante o webinar você pode fazer sua pergunta, ok? Não precisa esperar acabar para poder colocar a pergunta. Nós vamos, enquanto está acontecendo o webinar, nós estamos aqui olhando cada pergunta e vamos passar para que o Júnior e o Muniz respondam aqui para a gente ao vivo. Combinado? Então eu queria inicialmente passar a palavra aqui para o nosso grande amigo Muniz, para falar um pouquinho sobre a jornada colaborativa e também sobre quem é o Muniz, né? A palavra é sua, Muniz. Fala, meu amigo. Boa noite aí, Wagner, Júnior. Grande prazer estar com vocês aqui. Eu sou carioca, flamengão, né? Outro patamar na parada. E eu curto muito essa questão de agilidade, Lean, DevOps. E trabalho também na Sul América. É uma empresa aí de seguros, né? Está nessa transformação digital. E lá a gente tem muita troca de experiência prática. Em relação à jornada colaborativa, é engraçado quando a gente fala de agilidade, a gente fala em experimentar, em adaptar, né? E a jornada colaborativa ela foi criada assim, através de experimentos, através de adaptação. A gente escreve livros colaborativos com pessoas do Brasil inteiro. Hoje nós temos em torno de 400 pessoas, 400 coautores, e estamos aí com 10 livros em paralelo. Mas aí assunto, daqui a pouco a gente comenta melhor. Então eu quero deixar a palavra É aqui para o meu assim, amigo Júnior Rodrigues, para ele se apresentar para a gente. E na sequência da apresentação, eu sei que algumas pessoas que estão aqui no chat com a gente hoje não são aprofundadas no universo ágil, não sabem muito de agilidade, estão começando agora. E que você fale para eles o que é ágil escalado. A palavra agora é toda sua. agora sim, né? Então tá legal. Bom, eu sou Júnior Rodrigues, né? Sou diretor executivo da GEP, Treinamento e Consultoria, atuando aí na área de agilidade, projetos, liderança, estratégia. E sou organizador do Conagile junto com meu parceiro aí, Wagner, e também organizador da jornada nos livros, em alguns livros que a gente está já, inclusive, se Deus quiser, logo mandando para a editora aí como Jornada de Liderança, Ágil de Liderança, e também mais um que daqui a pouco o Muniz vai falar, e também ajudando a organizar alguns eventos aí, né, em todo o Brasil, para que a gente consiga levar essa ideia aí de compartilhar conhecimento através da jornada colaborativa também. Né? Sou mentor, empreendedor, sou pai do Bernardo e da Letícia, e sou um entusiasta aí da agilidade, mas não somente da agilidade falando de metodologias, mas da agilidade organizacional, falando da agilidade escalada, falando de outros aspectos, principalmente no que tange a liderança, estratégia, porque eu acho que a gente precisa enxergar a agilidade como um todo. E aí o ágil escalado, na verdade, é uma forma que a gente tem de escalar as equipes, né, de ir agrupando equipes que vão trabalhar em prol de um objetivo único, de um produto único dentro da organização. Então, a gente vai trabalhar com previsão de entregas, gerenciando a dependência entre as equipes que vão estar atuando, concentrando em objetivos únicos para que a gente consiga alcançar melhores resultados e sempre tendo aquela visão qual é o objetivo estratégico que a organização quer alcançar e como que essas equipes que vão, muitas das vezes, estar atuando lá na camada de execução, né, lá na camada de baixo da organização, como que elas vão contribuir cada uma com seu pedacinho para que, unindo esses pedacinhos aí, a gente consiga entregar um produto como um todo, um objetivo como um todo, que aí sim vai trazer resultados efetivos para a organização. Tá legal? Excelente, Júnior, excelente. E fazendo o link, então, eu queria fazer uma pergunta antes de deixarmos aberto aí para o pessoal do chat colocar suas perguntas. E para falarmos realmente da estratégia, de estratégias para o ágil escalado, Muniz, qual a experiência da jornada
com relação ao ágil escalado. Você poderia fazer comentar um pouquinho para a gente? Claro. Interessante, né? Como eu tinha falado, e o Júnior complementou aí, quando a gente fala de agilidade, adaptação, experimentação, né? Mas com um propósito, com um objetivo claro, né? E no caso da jornada, nós lançamos ano passado, 2019, 3 livros. Desses 3 livros, eu tive uma atuação mais próxima dos 3, né? Porque era algo que a gente fazia como se fosse um squad, né? Um time. Então, chegamos a fazer 2 livros em paralelo. E nesse ano, o primeiro livro aí que eu tinha decidido era o livro Jornada de Produto. Eu tinha já chamado o próprio Júnior, a Analia está lá organizando, né? E lá, interessante, o time estava tão azeitado, estava caminhando tão bem, que me deu na telha esse negócio. Cara, vamos escalar a jornada colaborativa, né? E aí sim, começamos a chamar outras pessoas, além daquelas que tinham participado nos 3 primeiros, e foi uma experiência muito legal, foi uma experiência prática, né? Porque é como se fosse assim, cada livro é um time de organizador / coautor. Se a gente escolhe um time que tem clareza do propósito, né? Do que vai entregar, que é um livro com qualidade, que o objetivo final é que esse livro ajude outras pessoas e, mais ainda, ajude com conhecimento, mas também doando, né, o lucro dos eventos e da venda dos livros. Aí eu pensei isso, cara, se deu tão certo nos 3 primeiros e agora no 4º já estava andando, né, que era de produto, por que não ir além? Aí eu fiz essa pegada, né? Eu chamei algumas pessoas que já tinham participado dos 3 primeiros livros, algumas pessoas que tinham já, porque quando a gente fala de ágil também, né, existe muito a ideia do time multidisciplinar. As pessoas têm que ser pessoas também que se capacitam, que são capazes de fazer algo com autonomia, né? A gente usa muito essa pegada de auto-organização dos livros, que tem tudo a ver com ágil. Então, desde os primeiros, eu falei assim, cara, eu quero praticar ágil na escrita de livro. E o mais legal, Wagner, e o Júnior certamente vai lembrar disso, quando eu convidei para os outros livros, os organizadores, a ideia era da pista livre mesmo, né? Falar, cara, ó, o propósito do livro é esse, eu mais ou menos desenhava o propósito, chamava algumas pessoas. O Júnior participou organizando o livro de liderança ágil, foi um dos livros aí que a gente tinha um time com uma sinergia incrível, né, cara? Havia coisas novas lá e tal. E aí comprovou-se na prática, né, o que a gente fala na teoria. Você coloca um time qualificado, né, com um propósito claro, e dá auto-organização, o céu é o limite, né? Dá realmente para alcançar resultados. Não é só teoria, que a gente vê na teoria isso, né? Do Scrum, do Lean, do Safe, a teoria fala isso. Só que, a gente até vai comentar aqui hoje, da teoria para a prática, às vezes o salto é enorme, né? Existem várias dificuldades. E o legal da jornada, que eu me animo a cada dia, é que isso está funcionando na prática mesmo. Talvez até por não ter a questão do dinheiro, né? Ninguém está aqui, ninguém está na jornada por causa do dinheiro. A gente está porque o propósito está bem claro. A gente quer ajudar outras pessoas com a paixão de compartilhar e depois doar, né? Vocês sabem que no ano passado, com apenas 3 livros, a gente conseguiu doar R$25 mil. A gente juntou mais de 1.200 pessoas nos eventos. E esse ano, o propósito é escalar. Embora a gente esteja aí com a dificuldade do coronavírus no primeiro semestre, né? A nossa ideia é que esse ano, com mais 10 novos livros, a gente consiga fazer mais eventos e consiga alcançar mais pessoas, tanto com conteúdo, mas também com verba financeira para entidades carentes, né? Essa aí é a pegada. Excelente. E parece que vocês estão também, né? A jornada colaborativa está criando, escrevendo agora, vai sair um novo do forno que é sobre ágil escalado, né? Mas eu acho que assim, antes da gente falar um pouquinho do livro, vamos deixar até um pouquinho mais para o final. Júnior, você queria começar para falar um pouquinho sobre as estratégias, sobre o ágil ou o Muniz mesmo? Aqui fica aberto para qualquer para um dos dois poderem iniciar. Não, tranquilo. Bom, só aproveitando aí, né, que você falou, realmente a gente está bem no início aí da escrita do ágil escalado, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele. Na verdade, a gente está no momento de formação do grupo,
E aí, assim, né, na verdade, o que a gente tem que se preocupar, né? São com os desafios que a gente tem com relação à implantação do ágil escalado. Porque o grande problema é que a gente tem aí diversos frameworks, diversos modelos que existem no mercado, né? E aí a gente pode citar alguns como o SAFe, o LESS, o Scrum of Scrum, tem o Scrum at Scale, tem o Disciplined Agile, inclusive até o modelo da Spotify de tribos e squads, algumas pessoas entendem como uma abordagem escalada também. Enfim, então, são diversos tipos de modelos que a gente tem no mercado e que a gente precisa entender que não são todos os modelos que vão servir para a nossa instituição, para a nossa organização, e que a gente tem que ter um olhar muito criterioso para que a gente entenda realmente qual é o melhor framework, qual é o melhor modelo que se encaixa na nossa realidade, de acordo com o nosso porte da organização. Por exemplo, se a gente for falar do SAFe, que é um framework parrudo, bem estruturado, em geral ele acaba sendo mais aderente, mais adequado a grandes organizações. E aí tem outros frameworks que têm o intuito de ser um pouco mais leves, né, como o Scrum at Scale, que a princípio ele pode se adequar a qualquer tipo de organização. Então, esse tipo de olhar é que a gente precisa ter quando a gente for optar por entender, né, um framework, um método, um modelo, e optar por ele para que a gente faça a implementação sozinho, na nossa organização. E aí, a gente tem que atentar para alguns fatores. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê, é porque a empresa X, né, implantou o framework Y, porque a empresa tal, o nosso concorrente direto, está usando esse modelo, vamos usar também. Só que a cópia de um modelo para outra organização não vai funcionar. Né? A gente tem que entender que cada organização tem a sua cultura, tem o seu modelo, tem a sua estrutura, as suas pessoas, e que pegar esse copia e cola não vai ser efetivo. Da mesma forma que, assim, se a organização ela tiver um design, né, uma estrutura, uma estrutura hierárquica organizacional que não esteja aderente à agilidade, ou principalmente a escalar a agilidade, né, quando a gente fala que está saindo ali do nível de time, né, de execução, que estão trabalhando ali com Scrum e tudo mais, que é o Kanban, enfim, mas que quando a gente for sair desse nível de time e tiver que escalar isso para outras camadas da organização, a gente tem que entender se o design, se a estrutura da organização está aderente a esse frame que a gente vai utilizar, ou até mesmo a agilidade, porque até quando a gente fala da agilidade organizacional, a gente precisa entender, né? E aí o objetivo é justamente esse, é buscar com que a agilidade ela permeie as outras camadas da organização. Mas se a gente não preparar as outras áreas e as outras camadas para poder receber a agilidade, a gente quiçá vai conseguir implementar a agilidade, quanto mais a fazer um ágil escalado, né? E aí, da mesma forma, a gente querer falar o seguinte, não, a gente vai pegar esse departamento aqui de TI, ou vai pegar esse departamento aqui operacional, e a gente vai fazer o ágil escalado somente nessa estrutura, ou nesse departamento, nessa área. E achar que isso vai ficar rodando de forma independente e que vai funcionar de forma plena e que vai trazer o mesmo resultado se você fizesse isso de uma forma mais ampla na organização. Então, você limitar isso também para uma área, para uma vertical, isso vai acabar limitando o poder, né, ou os benefícios que você poderia colher, né? E, no fim das contas, também investir pouco em processos, que aí o Muniz pode até complementar se ele quiser, porque é um cara que é super especialista nisso, né, em técnicas de engenharia, DevOps e tudo mais, automação. Se você não tiver um investimento alto, né, forte, em ferramentas corretas, né, em utilizar os melhores meios para você fazer com que isso ajude a sua organização a escalar, você querer trabalhar o ágil escalado utilizando métodos manuais, cara, dificilmente você vai conseguir alcançar resultado, né, Muniz? Excelente, Júnior. É interessante, né, cara, que a área de tecnologia, de onde surgiram, né, esses modelos, essa ideia do ágil surgiu na TI, né, em 2001, com o desenvolvimento de software. É interessante que nós, às vezes, na área de TI, a gente está tão acostumado a automatizar as coisas para os nossos clientes que a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? Aí fica lá fazendo teste manual, né, cara, no final do ciclo, né? Então, é muito comum isso que você falou. Até antes mesmo de escalar o ágil, olhar para isso dentro do time, né, cara? Coloca lá o time Scrum, bacana, e coloca 2 times. Aí a galera começa a fazer lá as cerimônias, começa a ter uma integração maior, né, do time multidisciplinar, começa a ter ganhos, sprint semanal, tal.
Mas aí começam aqueles problemas, né? Ah, tá pronto, só falta testar, na minha máquina funciona. Por quê? Porque não tem ponta a ponta, né? Não tem essa questão do DevOps que você bem lembrou, que é eu colocar uma esteira, né, um pipeline que a cada commit, a cada implantação, rode o teste automatizado para eu ter mínima garantia de que vai implantar com sucesso lá em produção. Então, esse é um ponto muito importante que o Júnior falou, que a gente podia falar a noite inteira, mas eu acho que o gancho que ele falou foi bom, né, do DevOps, que é juntar, né, o time que desenvolve com o time que testa, o time que mantém em produção. Não é só implantar, é acompanhar o resultado. E quando a gente fala de escalar isso aí para a empresa toda, às vezes até na TI mesmo, até a questão que o Júnior colocou muito bem também, é que as pessoas estarem muito ligadas de qual o problema que a gente vai resolver, né? A gente não deveria escalar o ágil porque foi bacana numa equipe ou porque o Spotify está fazendo, copiar e colar. Pensar antes, né? Tá, mas qual o problema que a gente vai resolver com isso, né? Ou qual o problema que a gente já resolveu? Esse é outro ponto importante, porque muitas das vezes a gente não fez nenhum direito, não conseguiu implantar nenhum time, nenhum squad, e já quer sair escalando. Caraca, calma, respira fundo, né? Olha o resultado. Também não adianta querer fazer um plano, né? Porque é engraçado isso, a gente fala em agilidade, a ideia é ter uma atuação rápida, né? Aprendizado rápido. E às vezes eu converso com muitas pessoas aí no mercado, né? A gente tem esse contato com a comunidade, com autores, é muito interessante, é muito rico. É um aprendizado enorme, né? Eu brinco também, Wagner, com esse negócio de livro. A gente até fez uma reunião nesse livro que o Júnior vai falar na sexta-feira 13, imagina isso, cara. De 8 às 10 a gente estava lá conversando com o time. Foi até meu aniversário, a gente estava lá empolgadão e tal. O que acontece? Não adianta a gente sair fazendo só porque está na moda, tal. Tem que ter um objetivo, né? E assim, o objetivo claro facilita. Então, juntando aí essa questão de automação, juntando o objetivo, eu juntaria com a terceira coisa, que é ter um patrocínio, né? Ter um patrocínio executivo também, porque no time talvez até alguns heróis consigam fazer, né, cara? Um time, um gerente consegue, tem poder para isso. Mas o erro que eu tenho visto aí falando das comunidades, né, gente pra caramba, às vezes a gente esquece que o ágil é fazer ciclos curtos para aprender. E para escalar o ágil, cara, até a gente vai colocar isso no livro, que é fazer um plano de 1, 2 anos, né, cara? Não, vamos escalar o ágil em 2 anos. Mas, caraca, a gente nem sabe o dia de amanhã, né? Lógico, tem que ter uma visão de futuro bacana, mas, cara, é até uma piada, né? Para escalar o ágil, a gente usa o waterfall, né? Aquele plano perfeito. Aí não vai rolar, né, cara? Vai dar ruim. Não, muito bem colocado, Muniz. Assim, só destacando, então, os pontos que você bem falou, né? A gente, quando fala de agilidade, a gente está falando de qualidade na origem, né? E aí, como é que a gente vai deixar para fazer teste no final, fazer teste manual? Então, cara, é essencial que a gente tenha formas automatizadas de a gente fazer isso. Então, isso acho que é um ponto muito importante para nos permitir alcançar voos maiores, escalar isso para a organização. Eu acho que a questão também que você falou do patrocínio, eu acho que é essencial, porque também se não tiver, porque se a gente, como você disse, né, muitas das vezes a gente, principalmente a galera aí que está mais ligado na comunidade, tem visto as últimas tendências, quer realmente implementar o ágil, porque vê que dá resultado e vê experiência, troca ideia com a galera e quer testar isso nas suas equipes. Mas aí, beleza, ele testou na equipe, conseguiu alcançar o resultado, mas tá, e aí? E se a alta gestão não comprar a ideia, ou se ele não conseguir vender a ideia para a alta gestão? Como que ele vai conseguir fazer com que isso, né, se expanda? Então, acho que esse ponto é essencial. E por último, eu ia colocar a questão do empirismo, né, que é você aprender com o que você está fazendo. Então, você aprende, testa, experimenta, obtém feedback, ajusta e vai continuamente fazendo isso. E como é que você vai, então, planejar um escalamento na organização, botando prazo fixo, botando etapas fixas, para um negócio que você não sabe como que vai se comportar, qual vai ser o dia de amanhã. A gente está falando de um mundo VUCA, que muda o tempo todo, que a gente não sabe o que acontece amanhã, que é super complexo, que a gente não tem uma abordagem certa para a gente poder lidar com todas as situações. Então, a gente vai falar que não, beleza, daqui a um mês eu vou escalar esse time, daqui a 3 meses eu vou escalar outro, e aí
ano que vem eu já terminei, daqui a um ano eu já terminei de escalar toda a organização, tá, e aí? E amanhã ou depois muda qualquer coisa no contexto, entra um coronavírus, que impacta teu cenário, enfim. Então, tudo isso é muito mutável, né? A gente está falando de uma situação, de uma realidade cada vez mais líquida que a gente vivencia nas organizações e que a gente não tem certeza de mais nada. Então, a gente tem que se valer do básico ali da agilidade, que é justamente trabalhar com experimentação, com empirismo, trabalhar aí com qualidade na origem, tudo mais que nos permita fazer com que a gente alcance cada vez mais resultados e aí sim a gente querer dar saltos maiores. Excelente. Tem uma pergunta aqui no chat, do Gustavo Richard Pinto. Existe algum framework de mercado que faça a integração com o Azure DevOps? Framework de mercado? O Azure DevOps, Gustavo, né? Perguntou? Isto. Gustavo, o Azure da Microsoft, ele já tem alguma integração com as ferramentas da própria Microsoft, né? Por exemplo, tem o Teams, né? Que é uma ferramenta de comunicação. Aí tem lá algo parecido com o Gira da própria Microsoft, né? E dá para fazer essa visão de ponta a ponta, né? Desde a demanda até o desenvolvimento, testes e implantação. Não sei se a palavra framework que você perguntou tem a ver com os modelos que o Júnior comentou, né? Do Safe, da Vida, do LES. Mas como o Azure é da Microsoft, aí tranquilo, existe todo um ferramental da própria Microsoft que dá essa visão de ponta a ponta, né? Desde lá dos requisitos, desenvolvimento, testes e implantação, que pode até para a nuvem da própria Microsoft, né? Se for isso, essa seria a minha resposta. Se você continuou com alguma questão aí, pode colocar aí para o nosso amigo Wagner, tá bom? Na verdade, se a pergunta dele foi com relação a framework, sim, né? Safe, LES, ou alguns desses outros frameworks que eu citei, ou modelos que eu citei, não há uma integração, vamos dizer assim, né, desses frameworks com ferramentas tipo Azure DevOps ou Gira, né? Na verdade, essas ferramentas, elas bebem muito nos conceitos da agilidade, do Scrum, né? Trabalhando tanto com modelo por sprints, trabalhando com integração contínua, com ALM, né? Application Lifecycle Management. Então, todas essas ferramentas aí, como o Muniz citou, né, tanto o Gira quanto o Azure DevOps, são duas excelentes ferramentas que te permitem a você adotá-las, ao meu ver, né, em qualquer um desses ambientes que a gente estiver escalando a agilidade, né? Então, se você está trabalhando tanto, não somente escalando, mas também quando você estiver implantando, adotando a agilidade, né, a nível de equipe, de time, é possível que você colha esses benefícios dessas ferramentas, e aí independente do método, do framework que você estiver utilizando. E principalmente também se a gente estiver falando do escalado, a gente consegue ter essa visão, né, de trazer do épico para a história e da história por mais sprints. Então a gente consegue linkar isso muito fácil nessas duas ferramentas, com aquilo que está vindo da camada estratégica da organização ou da definição de um produto único, e descer isso e destrinchar isso num Product Backlog exclusivo por equipe, mas linkar isso num Product Backlog maior, ou numa estratégia, num objetivo maior que está ligado à estratégia da organização. Então, tanto um quanto o outro te permitem a fazer esse tipo de linking com aquilo que as equipes estão executando a nível de entregas e a nível de execução de sprint ou de fluxo contínuo que seja, enfim, mas que consegue linkar com esse objetivo maior. E você consegue fazer esse encadeamento. Excelente. Beleza. Quer fazer algum complemento, Muniz? Posso para outra pergunta? Não, acho que isso mesmo. O Júnior fechou com chave de ouro mesmo, né? Não existe uma formalização, né? Mas essas empresas, elas acabam usando, né? A própria Microsoft, eu já vi um case que a Microsoft usa muito o Safe, por exemplo, no próprio time para escalar. Então, ela acaba usando, né, alguns dessas práticas e adota nas suas próprias ferramentas. Então, tem essa correlação natural, não é explícita, né, como o Júnior falou, mas acaba sendo natural. E essa correlação é importante, né, como ele falou, do estratégico para a operação. Eu até brincava às vezes nas minhas aulas aí, antes de OKR, que a gente fala tanto, tinha lá o Balance Scorecard, né?
que já é essa derivação, né, cara, do estratégico para o operacional. Eu brincava assim, Wagner Júnior. Eu brincava, né, que o BSC, o objetivo dele era, e o OKR também pode ser, né, que a cada enter que o time dê, ele saiba qual parte da estratégia que ele está ajudando, né? Isso para o time auto-organizado é muito importante, né, cara? Eu tenho que saber aonde eu estou gastando energia e qual o resultado que eu estou trazendo, né? Então, essas correlações de ferramenta com as atividades das empresas, independentemente do framework, né, que vai ser escalado ou não, é importante, porque vamos pensar assim, deixa eu trazer antes até do escalado. Vamos pensar aquele modelo tradicional em que tinha lá, sei lá, 500 desenvolvedores trabalhando, aí 50 pessoas testando, 10 pessoas operando, implantando. Imagina que esses 500 desenvolvedores, eles ficavam a semana toda, às vezes o mês inteiro, meses trabalhando, patucando lá, desenvolvendo código. Aí, eles passavam a bola para um cara que ia testar durante meses, ia passar para outra pessoa que ia implantar, e o cara que desenvolveu não vai nem saber qual o resultado que ele deu, a não ser que desse algum erro muito grande, né? Aí volta todo o ciclo. Então, o ágil, a essência que o Júnior falou é essa. E o ágil escalado, o desafio é muito grande, porque você está colocando uma empresa inteira, gente pra caramba, e aí eu até brinco, né? A gente está com uma comunidade lá na Sul-América, e a gente está com outras comunidades conectadas, que assim, que eu tenho visto no mercado, que aí tem a ver com essa questão da agilidade escalada. Que assim, também não adianta, e aí até uma reflexão que a gente vai fazer no livro, Júnior, lá que eu vou provocar o time, que é o seguinte: a gente está saindo do modelo tradicional, que você tinha departamentos, né? 500 pessoas que eu falei, mais 100, mais 50 e mais 10, beleza? Para uma visão de ponta a ponta, que o ágil, o squad vai dar, que o DevOps vai dar, beleza? Mas, se a gente não souber escalar, o que vai acontecer? A gente vai ter 50 squads, cada um fazendo o seu, e aí não vai ter silo de departamento, vai ter silo de squad. Ah, esse é meu, eu não quero saber do outro. Só que aí quem vai fazer essa orquestração, né, cara? Por isso que é importante escalar com cuidado. Escalar, independentemente do framework, se vai copiar e colar, como o Júnior falou, mas assim, tem que estar com o propósito claro da empresa. Ah, você vai agrupar 5 squads para entregar um produto completo para o cliente. Ah, beleza. E qual a relação desse produto com outro, com outro, com outro, né? Se a gente não tivesse cuidado na origem, no propósito das squads ou dos times multidisciplinares, aí a gente cria silo de squad. Aí talvez seja um resultado até mais danoso, mais perigoso, porque, né, você vai ter mini empresas, porque a ideia do squad é essa, né, como você escala, é que a empresa tem mini empresas, as empresas grandes, aí, tradicionais, estão fazendo isso, né? Elas pegam a ideia da startup, a startup é o quê? Uma meia dúzia de pessoas que não tem nada, vão ficar tentando até conseguir sucesso. O mais curioso, quando elas conseguem sucesso, elas querem virar uma empresa grande, e às vezes levam alguns problemas das empresas grandes também. Então, eu tenho visto isso, e a ideia, quando o Júnior sugeriu o livro Jornada Ágil Escalado, eu gostei muito porque a gente vai poder discutir com pessoas incríveis que têm experiência prática dessa situação, porque assim, sair de um squad 2, 3 para 30, 50, caramba, como é que fica isso? Essa orquestração, né? Eu, particularmente, não tenho essas respostas. Eu estou em busca dessas respostas, mas eu quero ver exemplos mais práticos, né? Até se alguém tiver aí assistindo a gente, que tiver exemplos reais de problemas e soluções, vamos colocar no jogo, porque isso é novo para todo mundo, né? Ninguém tem todas as respostas. Não, perfeito, Moniz. E assim, muito bem colocado, né, cara? Sair de uma situação onde justamente a gente quis quebrar as paredes departamentais e hierárquicas na organização, para depois a gente criar barreiras entre as equipes, entre os times, cara, isso aí não vai adiantar nada. E aí a gente perde totalmente o conceito, né, do ciclo de vida, né, da cadeia de valor que a gente tem dentro da organização, que é a gente conseguir enxergar a geração, a criação do produto ponta a ponta até a entrega para o cliente e todas as áreas que atuam em conjunto para que isso funcione. E aí a gente começar a ter empresas, microempresas dentro das organizações, porque inclusive tem organizações praticando esses squads como se fossem microempresas mesmo, inclusive até com CNPJ separado, com resultado separado e tudo mais. E aí você começa a criar até às vezes uma disputa entre esses times
que tipo, pô, eu não vou ajudar aquele cara lá não, porque eu quero ser o melhor do que aquele cara ali, enfim. Então, esse tipo de situação é que tem que ser evitado a todo custo. Por quê? Porque o objetivo é justamente a gente integrar, a gente fazer com que o negócio funcione cada vez mais azeitado, enxergando aí a cadeia de valor, né, o Value Stream Map, desde o início até o fim, e a gente fazendo com que as equipes trabalhem integradas para que isso tudo funcione. Então, o que o Muniz falou é fantástico, e a gente quer realmente mais e mais cases sobre isso, para que a gente possa falar e ajudar outras pessoas a desvendar esses mistérios por aí, né? Excelente. Vamos para mais uma pergunta então aqui? Vamos lá. Deixa eu não passar nenhum. Só lembrando, gente, eu vou atentar aqui para as perguntas, ok? Os comentários eu vou considerar que é para vocês aqui entre o chat, tá bom? A Urânia Reis perguntou o seguinte: meninos, eu vejo como um dos maiores problemas a gestão do conhecimento em times que muitas vezes têm um giro profissional alto e o conhecimento acaba não sendo documentado o suficiente. Qual o conselho para suprir isto? Excelente pergunta. Urânia, né? Isto. Interessante. Hoje é a segunda, né? Na semana passada, uma das nossas coautoras, talvez o Júnior não conheça, Viviane Laporte, não sei se você conhece. Ela trocou uma ideia comigo, a gente trocou uma ideia boa, e ela sugeriu, olha que interessante, né? Um livro sobre gestão do conhecimento, ou jornada do conhecimento, que realmente, olha que interessante o que ela colocou, Urânia, né? E tem a ver com esse livro que a Viviane sugeriu. Quando a gente fala de agilidade, né? Tem lá os princípios ágeis, tem lá o manifesto ágil, né? E tem lá um dos itens que fala, né? A gente tem que priorizar algumas coisas em detrimento a outras. E uma delas é a questão de documentação, né? A gente tem que entregar software funcionando em vez de ficar fazendo documentação extensiva. E é interessante que essa interpretação, muitas das vezes, ela é mal colocada, né? Porque as pessoas falam, então não precisa documentar mais nada, né? O negócio é software funcionando. Pô, mas lá fala, né, que a gente valoriza mais software funcionando do que documentação extensiva, né? E aí o que a Urânia coloca, e que eu vejo na prática, é que normalmente a gente prioriza aquilo que a gente gosta, né? Se eu gosto mesmo de colocar a mão na massa e desenvolver código e odeio fazer documentação, eu vou interpretar isso, então não precisa mais de documentação, né? Não precisa, pô, agora o negócio é tudo no software, no código. E aí, eu sempre brinco também, eu gosto da palavra equilíbrio, né? Nem lá, nem cá. Né? O Júnior falou do coronavírus. Se a pessoa quiser tomar, porque assim, ele pega mais em quem tem baixa imunidade, né? Se a pessoa quiser tomar muito remédio para imunidade, ela pode morrer, né, cara? Ela pode ter uma outra doença, então equilíbrio, mas também se ela não cuidar da imunidade, tá. Então, no caso da documentação, Urânia, o que eu vejo é assim, como a gente está falando que o time é multidisciplinar e auto-organizado, eu entendo que até um ponto importante para escalar o ágil é ver aonde está funcionando melhor, né? Então, a gente vai fazer experimento. Antes de sair escalando o ágil, na minha opinião, seria assim, faz 1, 2, 3, 4 times, né? Squad ou não squad, como quiser chamar. O Lean já usava esse conceito há um tempo atrás, chamando de células, né? A Amazon chama de equipe 2 pits, enfim. Eu olhar, na minha opinião, Urânia, assim, cara, o que está funcionando bem para o time XYZ, 4 times. E aí, tenta ver o melhor de cada um para documentar o mínimo, porque ela falou muito bem, né? Quando a gente fala também na situação atual, muitas pessoas não ficam mais anos na mesma empresa, né? Agora, a premissa de um time ágil é que ele não seja um time de projeto, que ao final de uma entrega se desfaça, né? Então, uma coisa na prática, se olhar a essência desses times ágeis, né, squad ou não, seria o time vai ficar um tempo junto, né? E esse tempo junto vai chegar uma hora que vai estar tudo na cabeça deles. Agora, e se daqui a pouco essas pessoas vão começar a sair, vão querer fazer job rotation, ou vão sair da empresa, né? A gente está pensando em startup, como foi falado aqui. Então, essa questão da jornada do conhecimento vai virar um livro, na minha opinião, esse ano, e tem tudo a ver mesmo, porque
Assim, o desafio também não é só documentar o conhecimento explícito e o conhecimento tácito, né? E porque, assim, soft skill, você não consegue aprender falando ou lendo só, você tem que praticar. Eu considero que é um grande desafio, tá, Urânia? Eu não tenho essa resposta definitiva, mas eu entendo assim, tem que ser uma preocupação do time. Fala, cara, olha só, amanhã você está de férias. Amanhã você vai assumir um outro papel na outra squad. E aí, o teu conhecimento, como é que faz? Aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Tem ferramentas hoje. A gente lá na empresa está usando alguns vídeos curtos, né? Com algum conteúdo para a galera ver mais rápido, não é só escrito, porque as pessoas hoje estão acostumadas com isso aqui, né? Um vídeo, então você não tem só escrito. Então, uma sugestão que eu daria para você é fazer experimentos, entende, Urânia? Uma opção é, coloca o time para fazer vídeos curtos e vai realimentando a roda aí de acordo com a necessidade. Fala aí, Júnior, quer complementar? Na verdade, sim, e é um tema que é meio recorrente, né? Eu faço muito workshop, inclusive fiz agora nesse final de semana, e aí teve essa pergunta também, né? Como é que fica a gestão de conhecimento, né? Em ambiente ágil e tudo mais, porque realmente vem dessa má interpretação, né, do manifesto, achando que o mais que documentação abrangente ao invés que documentação abrangente. E aí, cara, o que a gente fala é o seguinte, não é realmente, porque antigamente o que se fazia, né? Fazer um calhamaço lá de 300 páginas, um documento de software, fazer uma especificação funcional extensa, e que muitas das vezes chegava nem em 10, 20% do projeto, aquilo que estava sendo executado já estava totalmente diferente do que estava na especificação funcional, quiçá quando chegasse no final do projeto, né? Que já estava um negócio totalmente diferente daquilo que foi escrito lá no início, não tinha uma linha sequer igual. Então, realmente, a documentação extensa, né, abrangente, como o Muniz falou, ela acaba não fazendo mais sentido nesse mundo ágil de hoje, porque não gera valor. O grande ponto é esse, é porque uma documentação dessa ela não vai gerar valor nem para quem está produzindo e muito menos para quem vai utilizar, né? Porque se a gente pega hoje, né, principalmente quando a gente está falando de soluções tecnológicas e que são baseadas muito no conceito de UX, né, de User Experience, que são muito fáceis de utilizar, muito amigáveis, cara, a gente quase não usa tutorial, manual para nada. A gente pega ali alguns pequenos tutoriais, como o Muniz deu exemplo aí, de pequenos vídeos, ou então uma folhinha de papel ali que vai te dar a instrução básica e pronto, e acabou. Então, assim, realmente você querer ter uma documentação muito abrangente não faz muito sentido no mundo de hoje. Mas o que eu costumo dizer é justamente o que o Muniz falou, sugestões criativas, né? A gente pode utilizar, de repente, gamificação para estimular a equipe a documentar, colocar alguma informação ali. Só que quando a gente está falando de documentação, ter a informação mínima necessária, o básico necessário, e que pode estar, inclusive, numa wiki, né, numa página online, não precisa estar num arquivo que vai ser difícil de alguém acessar, não. Está no wiki online, onde todo mundo pode acessar, fazendo uma excelente gestão de conhecimento, ali você categoriza por árvores, por produto, por equipe, por que você quiser, e aí você cria essa categorização que fica fácil para qualquer pessoa que entra na empresa, navegar por aquilo ali e buscar essa informação. E nessa página que você for colocar a informação, você pode colocar a informação da forma que for melhor, testando vídeos, testando imagens, testando um fluxograma simples, ou um pequeno texto introdutório, fazer um template de um texto, né, básico, você pode colocar o que para que serve e o porquê foi feito. Sei lá, bota 3 tópicos, acabou, e você não precisa colocar muito mais além do que isso, entendeu? Então, assim, a documentação, ela é importante sim, ela é essencial sim, só que uma documentação que gere valor, que faça sentido para a equipe e que esteja realmente de acordo com aquilo que a equipe entenda que é valioso, né? Com aquilo que é valioso tanto para ela, mas principalmente também para o usuário final. Então, essa gestão do conhecimento, ela tem que ser feita, ela precisa ser feita, só que ela tem que ser feita de uma forma mais inteligente e mais aderente à realidade de hoje, onde a gente está falando realmente de um mundo cada vez mais visual, de um mundo cada vez mais amigável e que você realmente tenha informações que sejam. E aí a gente falando aí dos softwares, das ferramentas que a gente falou agora há pouco, como o Jira, o Azure DevOps, integração com o GitHub, enfim, com algumas outras ferramentas onde você pode fazer repositório de informações acerca de software, por exemplo, versionamento e tudo mais, que isso vai ajudar com que a equipe se organize e consiga dar continuidade ao projeto, se caso alguma das pessoas saírem da equipe, porque hoje, principalmente, é cada vez mais comum, né, que as pessoas que têm uma duração menor dentro das organizações. Então, isso vai ser realmente uma realidade, vai mudar
alguém da equipe vira e mexe. Isso vai acontecer com uma certa frequência. Então, é preciso fazer uma boa gestão. E aí, complementando, né, com o que o Muniz falou, que antigamente a gente estava acostumado realmente a trabalha por projeto, aí terminou o projeto, a equipe se desfaz. Cada vez mais também as organizações estão trabalhando de forma produtizada, né, focadas por produto. Então, os times, eles estão ali conformados, estão criados, estão estabelecidos para trabalhar por um longo período, né, desde o início até o fim do ciclo de vida de produto, que, em geral, é muito mais extenso do que um ciclo de vida de projeto, por exemplo. Então, a gente trabalha por melhorias, por evoluções no produto, por incrementos no produto que vão ser entregues, né? Se a gente falar, por exemplo, do que eu falei do celular, é um produto aí que tem um horizonte de vida útil aí, sei lá, de 2, 3 anos, talvez, cada modelo de celular. Então, a equipe que vai trabalhar em cima daquele produto, ela vai buscar evoluções naquele produto e vai estar trabalhando focada naquele produto desde o início até o fim. Legal? Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, agora é do Anilton. Como eu falei, eu vou focar nas perguntas, tá? Os comentários eu vou deixar para vocês aí, lento entre vocês. O Anilton Costa, ele pergunta o seguinte: sabemos que não existe uma bala de prata. Trabalho em uma grande, eu acho que faltou empresa aqui, uma grande empresa, e lido, onde está optando por um ágil escalado. O time existe os papéis, porém o papel do ágil é diferente da função do cargo. Já foi levantado isto com um problema. Peraí, só caiu aqui. Como vocês estão lidando com esse tipo de problema? Hamilton, né? Anilton. Pelo que eu entendi aí, a questão de cargo, é isso, Wagner? Cargo e função, né? Acho que é isso. Cargo versus função, né? Essa é uma questão, né, interessante. A pergunta dele lembrou um ponto importante. Eu e o Júnior falamos sobre a questão de patrocínio executivo, né, para fazer essa escalada. A escalada ágil, ela tem uma ligação forte com a transformação ágil, né? E aí, uma sugestão, lá na empresa a gente está fazendo isso, a gente tem um envolvimento forte do RH. Porque, assim, a transformação ágil, normalmente, ela começa com a galera de TI empolgada com essa parada, vamos lá, né? E aí faz um time, faz outro time. Para escalar o ágil, uma outra sugestão que eu tenho visto na prática de várias empresas, aliás, a gente até tem um livro, né, Júnior, que é o Jornada Ágil de RH, que é o seguinte: o RH não apoiar essa transformação vai ser muito mais difícil. Aliás, o RH é a área da empresa especializada em gestão de times, de pessoas, né? Então, quem melhor que não o RH para apoiar isso? E aí, talvez ajude, Hamilton, essa questão, né? Porque aí envolve CLT, envolve algumas coisas, né? Que está sendo até reestruturada agora, a nova legislação e tal. Mas, assim, realmente, tem que ter esse elemento com o RH, porque, às vezes, a gente sabe, quando a gente fala de equipe auto-organizada, tem um negócio interessante também, né, pessoal? Todo mundo quer ser auto-organizado, mas a pergunta é: nós queremos assumir também as responsabilidades por essa auto-organização, por esse empoderamento? Então, muito interessante a pergunta do Hamilton, que é o seguinte: se a gente pegar aquelas pessoas com mindset antigo, que falava assim, meu JavaScript fala que é tal coisa, eu só vou fazer isso. Cara, aí quebra a firma, né? Porque a gente está falando o seguinte: você não vai fazer só o trabalho do seu departamento agora mais, né? Você vai fazer um trabalho ponta a ponta. Logo, tem que ficar claro para o time o seguinte: cara, você pode assumir papéis de outras áreas, porque agora é uma empresa com 6, 7, 8 pessoas. Então, você não vai fazer só um pedacinho, você vai fazer um pedaço, e se não tiver o que fazer, você pode ajudar o seu colega do lado a fazer outra coisa, né? Aí deixa de ser aquele profissional que eu sempre falo, né? Profissional especialista, e ele se torna um profissional especialista e generalista, né? Então, vou pegar um exemplo prático. Eu sou desenvolvedor, então a parte de UX não é minha. Mas se não tem código para mim, eu não posso ajudar o cara a fazer uma visita ao cliente, uma entrevista, por que não? Não, eu sou desenvolvedor, meu negócio é Java. Não, eu vou ajudar meu colega a fazer lá a visita ao cliente, eu vou até ser um profissional melhor. Ou outra, eu sou desenvolvedor
e aí alguém está precisando de ajuda lá na implantação, lá na infraestrutura, lá na segurança da informação. Ué, não posso ajudar? Então, a tua pergunta é muito importante, Hamilton. Para fazer a escalada ágil, é necessário que a gente esteja muito alinhado ao RH, para o RH até reescrever os cargos das funções e colocar, cara, agora, tenho visto empresas que fazem assim, ó, eles não têm mais desenvolvedores, eles têm engenheiro de software. O Nubank é uma empresa que tem feito assim, né? Então, o cara, engenheiro de software, ele pode fazer de ponta a ponta, desde coleta de requisito, UX, ele pode testar, ele pode fazer tudo ali. Então, realmente, esse ponto é um ponto importante, esse risco tem que ser levantado, né? Tem que ser feita uma conscientização do time, falar, cara, olha, o mundo mudou, agora a gente precisa de pessoas, né? Até se fala agora atitude de dono, né? Coisa de dono, cara, mas ter atitude de time mesmo, né? Auto-organizado ponta a ponta, o fluxo de valor que o Júnior falou, né? Não é mais fazer só o meu pedacinho, não adianta ficar no meu quadrado apenas, né? Eu tenho que ter essa visão maior, né? E de trás para frente, né? Da entrega do cliente, eu vou vendo o que precisa ser feito para trás. Aí o Júnior certamente aí tem o que complementar, né, meu amigo? Não, sensacional o que você falou, né? E acho que vai bem por aí. A gente precisa entender que o mundo está mudando, né? Que a gente não tem mais como se prender, ficar arraigado a essas posições, principalmente de um país como o nosso, que tem uma CLT forte, né? Que rege, né? E que regra muito, muito fortemente as relações trabalhistas. E só que isso vai fazer com que a gente fique meio parado no tempo, porque o mundo cada vez mais está evoluindo para modelos mais, vamos dizer assim, não autárquicos, né, mas livres de gestão e de organização das equipes. Então, a gente precisa entender que cargo não é papel e papel não é cargo, né? A gente precisa entender que, por mais que a gente tenha sido contratado para uma determinada necessidade da organização, mas a gente precisa estar aberto e entender que a gente está ali para o jogo. Como o Muniz falou, que a gente tem que entender a necessidade da equipe, do time, ponta a ponta, entender o que a equipe precisa. E quando a gente fala de equipes auto-organizáveis, é justamente isso, porque se eu sou desenvolvedor, o Wagner é testador e o Muniz ali é o product owner, enfim, alguma coisa nesse sentido. Cara, mas se algum deles ali, oi, meu amor, tudo bem? Pera aí que o papai tá terminando de falar aqui, tá? Aqui, ó, tá descabelado e tudo, ó. Pera aí, filho, já vai. Então, entender que se faltar, de repente, alguém da equipe, a gente tem que saber suprir, a gente tem que poder suprir alguém da equipe dentro daquela função ou ajudar naquela função que a pessoa está executando, naquele papel que a pessoa está executando naquele momento, para poder garantir o resultado do time, porque o resultado não é meu, não é seu, não é dele, o resultado é do time, então a gente tem que estar disposto a ajudar o time a alcançar o resultado, e aí todo mundo trabalhando em conjunto. E, além disso, a gente está falando de conceitos cada vez mais novos, né, mais evoluídos, vamos chamar assim, de gestão. Inclusive, eu gosto de falar bastante a respeito da holocracia, e holocracia é você ter ausência de cargo, e os papéis eles são livres. Então, no momento, eu posso estar atuando como gerente ou líder de uma equipe num projeto, mas eu vou estar trabalhando num outro projeto com o Wagner, onde eu sou aprendiz, e com o Muniz eu vou estar trabalhando num outro projeto, onde eu sou o analista. E cada time, cada momento, em cada situação, em cada projeto, eu vou estar suprindo aquela necessidade que a equipe precisa, que a equipe tem, e principalmente que a empresa tem para aquele momento, para aquela necessidade específica. Então, ter essa liberdade, né, ter essa flexibilidade, né, a gente está falando tanto de derrubar barreiras, né, de derrubar muros, né, entre as áreas e entre as hierarquias da organização, a gente tem que derrubar as nossas próprias barreiras também, as nossas próprias limitações. E entender que a gente tem que estar ali para ajudar a organização a alcançar resultado, que no final das contas é o que mais importa. Excelente, excelente. Eu vou deixar a minha webcam desligada aqui, tá, gente? Eu falei mais cedo até com o Júnior, com o Muniz aqui, eu tive que trocar um aparelho, né? Uma câmera diferente, e essa câmera ela acaba transmitindo mais dados do que a que eu utilizo normalmente, tá? Então, vou deixar por enquanto aqui sem a minha webcam, ok? Vamos lá. O Anilton pergunta também o seguinte: produto ou projeto? Qual é o melhor formato para o ágil?
Interessante, né? A gente acabou comentando um pouco isso agora. E eu estava revisando, Hamilton, nessa semana, o livro Jornada de Produto, né? E lá a grande provocação foi essa. Porque, assim, quando a gente fala de projeto, o tradicional seria, né? A gente colocar um time durante um tempo construindo algo e depois esse time do projeto, como é temporário, ele entrega para a operação e a galera de operação toca. Esse modelo, ele funcionou por um bom tempo e aí, dependendo do mercado, né, da indústria, ainda tem sentido isso, né? Você vai construir um prédio, é normal que tenha lá um time que vai trabalhar no projeto e depois entrega. No caso de TI, né, produtos digitais, ou no caso da essência do ágil, o que eu vejo mais comum é o time trabalhar na perspectiva de produto, né? O Jonathan ainda agora falou isso, né, na outra pergunta, mas é lógico, existem adaptações, né? Mas a essência, por exemplo, do Squad lá do Spotify, a essência de você criar time multidisciplinar, vamos pensar na essência, né? Antes, cada um fazia uma parte, aí você agrupava pessoas por especialidade, né? Por função. Então, tem lá uma galera de negócio, um montão de gente, uma galera que desenvolve coisas, outra galera que testa, outra galera que dá suporte, que implanta, outra galera que faz o saque do cliente, né? Serviço de atendimento. E o que eu tenho visto mais recentemente é mudar isso para a visão de produto. Tem várias vantagens. Uma delas é o senso de propriedade do resultado, né? Imagina, se eu estou desenvolvendo um negócio que o meu próprio time vai manter, eu mesmo vou ajudar a manter, eu me preocupo muito mais com a qualidade na origem, né? E eu me sinto muito mais tem um senso de pertencimento, entende? Ou seja, é um produto que eu não só desenvolvi e passei para outro. Eu desenvolvi e eu vou evoluir aquele produto com o mesmo time, né? Por isso que a gente falou dessa questão de você manter. Seria parecido, fazendo uma analogia maluca aqui, quando a gente tem um filho, né? Apareceu o filho do Júnior ali e tal. Nós temos a maior paciência com nossos filhos, porque a gente sabe que ele é nosso, né? A gente não vai terceirizar isso, dá para outro, né? Então, na empresa, quando a gente cria esse senso de produto, não dá para falar assim, não, eu já fiz a minha parte, agora é com o outro, vai lá, e se vira, não volta mais para você. O filho não, cara. Se a gente não cuidar bem em casa, ele volta para a gente, e volta grande, mal educado, pode entrar no mundo do crime, né? Imagina. Então, a gente faz o melhor, porque é nosso produto. O projeto, não. Eu fiz o meu pedacinho aqui, agora é com a outra área. Eu não estou dizendo que acontece sempre, mas pode acontecer isso. As pessoas não se sentem dona do que fazem, né? Com o produto, não. Eu desenvolvo, eu testo e eu dou suporte. É meu filho, né? Então, eu acho que o mercado está muito nessa pegada, né? Mas é lógico, não é uma regra geral. É o que eu tenho visto aí. Fala aí, Júnior. Não, cada vez mais uma tendência. A gente tinha comentado anteriormente, mas claro que há casos e casos, tem indústrias que realmente ainda vão trabalhar por projeto, e tem ainda, por mais que a empresa seja projetizada, pode ser que em algum dado momento, para uma necessidade específica, pode ter um projeto que vai ter início, meio e fim. Mas a realidade, cada vez mais, é da gente trabalhar de forma produtizada, até porque, né, se a gente parar para pensar, o futuro é do software, né? Cada vez mais as empresas vão trabalhar com soluções tecnológicas, com soluções de software. E quando a gente está falando de soluções de software, a gente está falando essencialmente de um produto que precisa evoluir, que precisa ter a manutenção, como o Muniz falou. Então, como que a gente vai ter um início, meio e fim, né? E aí, a analogia que o Muniz fez foi muito boa, né? Eu produzo lá o negócio e aí agora toma que o filho é teu, né? Literalmente. E aí você cuida, você se vira. Não, na verdade, perde um pouco esse sentido, né? Então, a gente realmente precisa, a gente trata como um filho, a gente cuida como filho, mantém como filho, evolui, ajuda a evoluir como um filho, efetivamente. Então, a visão cada vez mais passa a ser projetizada justamente por quê? Porque o futuro é de software. Se a gente olha para a grande maioria das empresas hoje, praticamente todas trabalham com uma solução tecnológica, uma solução de software, uma solução que tem software muito fortemente embarcado. Então, acaba que tem essa necessidade da gente ter essa manutenção e ter essa evolução. Então, entra aí no conceito de DevOps, de integração e tudo mais, que a gente já falou aqui anteriormente e que acaba fazendo muito sentido a gente ter a formação desses times ágeis nesse cenário onde
a gente tem mais uma empresa produtizada do que projetizada. Excelente. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, do Caetano. O Caetano fala o seguinte: assim como o PMBOK, acredito que deveria ter uma documentação mínima sugerida, formalizada no Manifesto Ágil. Vocês acham isto válido? Uma documentação mínima formalizada no Manifesto Ágil. Na verdade, o Manifesto Ágil ele já é um documento, né? Ele é um documento que foi formalizado e assinado por 17 signatários e que deram voz ali a algumas insatisfações, né, algumas necessidades que eles vinham observando dentro da indústria de software, né, muito focado na indústria de software, justamente por quê? Porque eles trabalhavam em muitas empresas onde tentava-se utilizar práticas mais waterfall tradicionais e que eles viam que isso não funcionava, então eles começaram a testar novas práticas emergentes, cada um foi criando a sua prática, Scrum, Extreme Programming e tudo mais, e aí eles se juntaram, viram que elas tinham muita similaridade, que tinham características leves, que eram uma das características fortes que eles tinham nas suas abordagens, adaptativas, né, e que realmente trabalhavam muito focada por ciclos de interação, de empirismo e aprendizado contínuo. Então, tudo isso eles se juntaram e formalizaram esse documento. Agora, se a gente olha para cada um dos frames, né, dos frameworks, que são aí oriundos dessa onda de agilidade, a gente tem materiais, né, que são documentações, né, materiais formais, falando desses frames. O Scrum Guide, por exemplo. A Scrum Guide, ele tem, se não me engano, na versão atual, está saindo até uma versão nova agora, não sei se já saiu, estava para sair esses dias, mas o Scrum Guide na versão atual, se não me engano, tem 20 páginas. Né? Então, assim, se a gente pega para comparar o que o Scrum Guide fala e o que o PMBOK Guide fala, né, olha a diferença de conteúdo, né, de complexidade que se tem dentro da visão do PMBOK com a visão do Scrum. Por quê? Porque o Scrum ele dá ali um frame, dá uma forma de trabalhar, né, bem enxuta, que você coloca para rodar e te dá só uma linha geral. Ele não te dá um detalhamento tão forte, tão grande, como o PMBOK te diz. Por quê? Porque ele é prescritivo. Porque ele está querendo te dar ali uma forma prescritiva de você trabalhar. Claro que ele fala o que você precisa fazer, não como, né? O PMBOK ele não fala no como, ele fala o quê. Mas a estrutura dele é muito mais parruda. Se não me engano, a última edição do PMBOK tem quase 700 páginas, tem em torno de 700 páginas. Então, a gente fazendo uma comparação, a gente vê até mesmo na estrutura do documento que o documento que veio da agilidade, né, que está dentro do mundo da agilidade, que é a Scrum Guide, ele é muito mais enxuto, é muito mais resumido do que o PMBOK Guide, por exemplo. E aí as outras abordagens também, cada uma tem a sua documentação específica. Então, se a gente for falar de documentação, e a gente até comentou um pouco antes, né, Muniz, da questão da documentação extensiva e da documentação que gera valor, né, dentro da realidade ágil e dentro do que os especialistas e os criadores das abordagens, frames e do próprio manifesto entendem, aquela documentação, mesmo resumida, é a documentação que gera valor para que eles precisam. Perfeito, Essa é a questão do PMBOK, né? Ele até coloca lá nos documentos, tal, que aquilo também você deveria adaptar, mas na prática, a galera que faz a prova do PMP, eu cheguei a fazer, são 200 questões, né, em 4 horas, a gente acaba decorando muita coisa e, sem perceber, acaba achando que deveria usar sempre aqueles processos, aquelas práticas, né? E realmente, como o Júnior falou, tem uma diferença muito grande, né, na quantidade de documento criado. Eu não sei, Caetano, na tua pergunta, né, porque tem um manifesto ágil lá, né, que são, o conteúdo é pequeno, tem lá o Scrum, aí tem Kanban, tem uma série de XP, mas realmente a quantidade de documentação é pequena. O que se coloca nesses modelos ágeis é que é mais uma visão, né, uma ideia de iniciar o caminho, mas cada empresa, cada organização, cada time poderia adaptar o seu jeito, né, de como fazer, como o Júnior falou. Eu não sei se foi nesse aspecto, né, o conteúdo é menor, mas existe um guia, né, minimamente aí para você seguir. Por exemplo, o Scrum tem lá, que é o mais conhecido, né, desses modelos, tem as cerimônias, tem um passo a passo lá para você fazer um pouco usar aquele modelo, mas não é a documentação tão extensiva assim, que eu acho até que foi de propósito, né, porque é um dos pontos do manifesto é ser uma coisa com menos documentação mesmo. Ele completou aqui, né, documento de software para sustentar a manutenção do que for entregue.
Então, fiz um complemento. Claro, mais claro, né? Não é documentação do modelo, né? Bacana, o Caetano. Aí é legal que vai em linha com a pergunta da... Urânia, né? Acho que é Urânia. Urânia, isso. Tá com a memória boa, Júnior, ó, espetáculo. E a questão de conhecimento, né? A gestão do conhecimento. Aí, eu entendi melhor, o Caetano, e eu respondo assim, ó. O modelo ágil, por exemplo, o Scrum, ele não é um modelo específico para práticas de software, né? Ele é um modelo de gestão, né? O XP, ele aprofunda um pouco mais as práticas de desenvolvimento, né? Tem lá integração contínua, teste automatizado, TDD, né? Aí ele acaba tendo isso. Mas realmente eles não... Tipo o RUP da vida, né? Que antigamente falava em detalhes lá, como documentar, ele não chega nessa pegada, nem como CMMI, não. Como eu falei antes, eu entendo que eles colocaram de maneira mais para cada empresa adaptar. Mas aí eu concordo com o que a gente falou antes, né? O pessoal às vezes interpreta errado, acaba não fazendo documentação nenhuma, é ruim também, né? O equilíbrio aí, eu acho que é tudo. Excelente. Tem uma pergunta do Anilton, é o seguinte, como você vê o cargo do SRE? SRE, aí, Hamilton, esse é um cargo que foi criado lá no Google, né? Se a gente pegar no LinkedIn hoje, tem uma galera que está colocando como SRE. Eu vejo que é um modelo interessante, né? Porque aquele cara é um engenheiro de software que cuida da operação, né? Foi interessante. O cara que criou isso no Google, ele até fala. Ele é um cara que era engenheiro de software e ele foi chamado para trabalhar com a confiança do site, né? Disponibilidade, alta disponibilidade. E o que ele fez? Ele fez uma coisa interessante. Ele aplicou o conhecimento dele de desenvolvedor na área de operações, na área de infraestrutura. Então, respondendo de maneira objetiva, eu vejo que esse é um caminho natural para as empresas que estão transformando aquele analista de infraestrutura clássico, né, que cuidava de servidor físico, cuidava de equipamentos. Esses caras, eles agora estão começando também a busca por conhecer software, né? Que aí ele acaba automatizando. Ou seja, até nas aulas, eu dei muito tempo aula em faculdade, né, cara? Quando a gente fala de DevOps, é aquela galera, né? Metade que gosta de desenvolvimento, fica Dev. A outra metade que odiava desenvolvimento é para Ops, né? Há um tempo atrás, a nuvem tinha esse mercado, né? Você tinha lá a galera que mexia com rede, parte física de servidor, montava servidor físico e tal. Só que hoje, com tudo indo para a nuvem, o DevOps ele traz muito isso, né? Uma das práticas fortes de DevOps é tudo na nuvem. Então, até o cara que trabalha com infraestrutura, ele tem que conhecer o mínimo de desenvolvimento, né? Minimamente lá, conhecer ferramentas, né? Para criar infraestrutura como código, por exemplo. Ele, com uma linha de código, com alguns scripts, ele monta servidores, ele gerencia servidores na nuvem, né? Seja da Amazon, do Google, da Microsoft. Então, eu entendo que esse cargo, cada vez mais, ele vai estar em evidência. Não o cargo, né, mas a função. Tem gente que chama engenheiro DevOps, tem gente que chama de SRE. Esses dois papéis, eles vão além da infraestrutura, né? É um cara que, ao mesmo tempo que ele cuida da infraestrutura, cuida da operação, do atendimento ao cliente, resolver problema na causa raiz, né? Mas também ele automatiza as coisas. Então, o exemplo clássico de implantação, né? A pessoa tinha que não só colocar o código em produção, mas tinha que configurar roteador, firewall, configurar DNS, fazer algumas coisas manuais. E se ele tinha, nessa empresa, 10 servidores de 20, era necessário replicar as configurações na mão, né? Com SRE, a ideia é automatizar tudo isso, né? É fazer tudo linha de código e, de preferência, automatizado. Então, tem ferramentas aí que ajudam nisso, né? Ansible da vida, por exemplo, Puppet, né? São ferramentas que colaboram diretamente com esse papel do SRE. Talvez aí tenha sido a sua dúvida, né, em relação a quem vai assumir esse papel. Geralmente é um cara de infra, mas quando a gente fala de DevOps, o mesmo cara que conhece infra, ele pode conhecer de software, código, né, desenvolvimento e vice-versa. O cara que conhece desenvolvimento, ele falava assim, agora está com a infra para implantar. Agora ele mesmo pode, ele também
criar o ambiente, né, através de ferramentas, através de código. Então, há uma tendência de se unir, mas é lógico, parte da especialização da infraestrutura, do cara conhecer no detalhe como é que ele faz o ambiente funcionar, isso aí é uma coisa mais especializada. Pode ser que continue ainda esse papel, né? Não posso afirmar que só vai ter SRE. Não, ainda tem alguns especialistas em infraestrutura, em rede, por exemplo, né? Para cuidar desse ambiente cada vez mais necessário para as organizações. Maravilha. Perguntas em si nós não temos mais aqui. Então eu queria até abrir aqui agora, Muniz, se vocês me permitirem, para que o Júnior fale um pouquinho mais do livro do Jornada Ágil Escalado. Não, ótimo, boa deixa, né? Acho que, assim, a gente falou um pouquinho aqui no início, né? E uma felicidade bem legal aí a gente ter chegado a essa ideia, né, Muniz? Como eu falei, eu participei como organizador do Jornada Ágil de Liderança e, além desse que eu fui organizador, participei já de mais 5 livros da jornada. E aí, conversando com o Muniz, eu falei, pô, Muniz, mas não tem... Eu queria saber quais são os livros que tem no roadmap. O Muniz, cara, eu nem sei, meu roadmap agora tá na minha cabeça, porque tem tantos livros... Foi assim. Eu falei, não, porque eu quero saber quais que tem, porque eu quero ver se eu tenho alguma ideia diferente, né, pra gente criar alguma coisa legal. E aí eu falei, pô, tem de ágil escalado? Não, aí ele até falou, não, tinha de safe, mas acabou que não foi pra frente. Falei, mas tem um que fale do ágil escalado, né, como um todo? E aí ele falou, não tem não. Eu falei, pô, então, vambora? Ele, pô, vamos. Aí ele falou, então tá, beleza, você vai ficar de líder nesse livro e a gente toca. E assim foi. E aí foi muito bacana porque a gente fez... Eu fiz uma postagem e o Muniz também fez uma postagem lá no LinkedIn e foi uma grande surpresa porque o interesse foi enorme pelo livro, né? Foi enorme. A gente teve uma quantidade gigantesca aí de pessoas acessando o grupo do WhatsApp, querendo fazer parte desse livro, e a gente juntou aí mais de 130 pessoas interessadas em participar. A gente sabe que dentro da experiência nem todo mundo fica até o final, mas a gente sabe que vai ter uma boa parte desse pessoal que vai ficar com a gente e que vai dar uma consistência, um conteúdo muito bacana para esse livro, né? A gente quer trazer experiências, como o Muniz falou, trazer cases de realmente como isso está sendo feito, ajudar as pessoas a entenderem. O objetivo não é dizer qual framework é melhor do que o outro, né? Nem eleger qual é o melhor modelo, e sim dizer, fazer com que o leitor entenda um pouco sobre cada um dos modelos, mas principalmente qual a importância de se escalar a agilidade dentro da organização, e com aquilo que a gente passar em termos de conceito e também de case, de experiência, dar subsídios para que o leitor consiga entender o seguinte, beleza, eu acho que esse modelo aqui, ou esse framework aqui, se adequa melhor à minha realidade, e aí sim ter um passo inicial, saber pelo menos como iniciar, como buscar mais informação, e aí sim ele começar essa jornada de escalar o ágil dentro da organização. Então, a gente entende que vai ser um livro muito bacana, vai ser diferente de tudo que tem no mercado aí, que realmente a gente vai ajudar, que como o Muniz falou no início, o nosso propósito principal dentro da jornada, ajudar cada vez mais pessoas a usar a agilidade e, nesse caso, escalar a agilidade dentro da organização. Então, para quem estiver assistindo aí, se por acaso tiver interesse, se gostar do tema, e a gente tem dentro do livro, né, alguns papéis, então, na verdade, você não precisa ser o especialista em ágil escalado, mas que precisa ter interesse e, principalmente, ter vivenciado para nos ajudar a contar casos, mas também, se você tiver interesse e não souber tanto, quiser participar como aprendiz, você também pode participar como aprendiz, né? E aí, se você quiser participar, quiser vir junto com a gente nessa jornada, quanto mais pessoas tiverem, mais rico vai ser esse conteúdo. Por quê? Porque quando a gente está falando de agilidade, a gente está falando de multidisciplinaridade, de pluralidade, de diversidade. Isso é que faz com que a agilidade ela se torne tão rica e consiga trazer resultados tão sensacionais. Então, se quiserem vir com a gente aí nessa jornada, acessem o link aí, eu acho que o Wagner está com o link do grupo do WhatsApp, podem entrar no link aí, eu acho que não dá para clicar diretamente, mas aí vocês copiem e colhem aí o que o Wagner vai colocar no chat, e vem com a gente nessa jornada aí, porque tenho certeza que vai ser sensacional.
Ok, Complementa aí. o Júnior e o Muniz, antes do Muniz falar um pouquinho sobre a iniciativa também. Existe também a possibilidade, é uma pergunta porque às vezes tem pessoas aqui que não querem participar diretamente na edição, né, como coautor, mas pode querer que a empresa ou a empresa dele ou onde trabalha queira ser um patrocinador das primeiras cópias, né? Existe essa possibilidade ou não? Excelente, Wagner. Existe sim. Olha que interessante, né? Quando a gente fala que o objetivo é compartilhar e doar, né? E a gente faz também, né? A gente tem o interesse, né, Wagner, de juntar as pessoas que participam da escrita, porque é um trabalho intenso, né? A gente faz assim, a pessoa escolhe o capítulo que ela tem mais interesse e gosta. E aí é interessante, a gente tem pessoas do Brasil inteiro que não se conhecem. Aí, o que eu pensei tem funcionado bem? A gente tem o Summit de Jornada Colaborativa. No Summit, o que a gente faz? A gente junta os coautores daquela cidade, ou quem pode ir, e a gente faz um sabadão de palestras. Todo mundo que vai ganha um livro, né? É a maneira que eu vi de fazer o livro chegar no Brasil inteiro também, não só, porque o livro ele é tanto físico quanto e-book, né? Vende na Amazon, vende na editora e vende nos eventos. E aí, o nosso evento, Summit Jornada Colaborativa, a gente pega toda a renda e doa, né? Foi o que eu falei do ano passado. Então, foi bom você ter falado isso, Wagner, não estava nem combinado, né? Mas foi bom você ter falado por quê? Tem muitas empresas que nos apoiam no evento, né? A gente já teve mais de 30 empresas. E aí, se alguém aqui estiver trabalhando numa empresa que, além de escrever, assim, uma coisa não está associada à outra. A gente quer que, como o Júnior falou bem, diversidade. Quanto mais cases, mais experiência, melhor. Mas se você trabalha numa empresa que está acostumada a apoiar eventos, né, a levar a sua marca, né, o Brasil inteiro, até para o mundo inteiro, a gente coloca a marca de algumas empresas que nos apoiam na capa do livro, né? E aí, a maneira que a gente vê da empresa nos ajudar é apoiando o lançamento do livro nesses eventos, né? Em função do coronavírus, a gente vai até adiar alguns eventos que estavam já confirmados agora para maio, junho. Agora a gente está pensando na próxima data, né? Provavelmente vai ser julho, agosto. Estamos esperando aí essa situação. Então, Wagner, respondendo aí, é possível sim. Aí pode mandar mensagem para mim, né? Todo esse grupo aí que você vai colocar o link, é só lá está meu nome Muniz, de vez em quando eu e o Júnior a gente posta coisa, pode falar comigo ou com o Júnior. O Júnior é uma pessoa de minha confiança também, ele está liderando o evento em Brasília. Então, falando de eventos aí, para quem quiser, porque o legal é o seguinte, quem vai ser coautor, o Júnior já participou disso, você também, né, Wagner? A gente esteve lá em São Sim. Paulo. Muito legal você pegar teu livro, todo mundo receber, né? A gente esteve em São Paulo para 300 pessoas, a gente dá o livro para todo mundo, né? O ingresso do Summit é baixinho, porque a gente tem empresa, a pessoa ganha camisa e ganha um livro. E o legal é juntar os coautores, tirar uma foto, assinar o nosso livro, dar autógrafo, né? Então, quem aí está nas cidades, esse livro aí, né? Que vira atrás aí, o Wagner, a foto da galera. Esse livro foi legal. Eu tô nesse aí também. Foram 56 pessoas, né? E esse livro, ele foi o segundo da jornada, né? E tem pessoas ali incríveis, né? Que são conhecidas no mercado. Tem o Carola, tem o Vitor Gonçalves, tem o próprio Bruno, tem a Mayra, tem uma galera ali que já vivenciou esse conteúdo, já vivenciou esses conteúdos. Só que eu sempre falo, né? Eu, o Júnior e o Wagner, se a gente juntasse, a gente escreveria os livros, né? Os caras podiam escrever. Agora, imagina esse livro, esse segundo que o Wagner mostrou. 56 pessoas com experiências diferentes, praticando agilidade, que é experimentação, que é diversidade, né? O legal também que o Júnior falou do livro Jornada Ágil Escalado, pessoal, que a nossa premissa lá, a gente falou desde o primeiro dia, é que a gente não quer copiar, falando de copia e cola, né, que foi falado no início, a gente sabe o seguinte, o Google tem uma cultura maneira, o Spotify, o Netflix, é legal, mas tá bom, e no Brasil, cara, tem coisa boa também, pô. Só que copiar lá e jogar para cá não vai funcionar se instalar no dedo. Por que não a gente pegar essas pessoas do mercado, que tem um caminhão de gente no livro boa, né? E a gente escrever nós mesmos as nossas histórias, as nossas derrotas e as nossas
vitórias. Essa é a ideia dos livros da jornada colaborativa, né? Ele sempre começa falando os porquês, é o que a gente falou no início aqui, né? Escalar o ágil, por quê? Tem que falar, alguém tem que contar essa história. Os nossos livros, a primeira parte é sempre isso, por que fazer tal coisa, né? Então, cada livro explica os porquês. E depois vem os conteúdos da jornada que equilibra, né? Embasamento técnico, né? Teórico e exemplos inspiradores. Então, esse é o convite que o Júnior fez para vocês. Não precisa ser o cara que sabe tudo, até porque eu acho que hoje é impossível alguém saber tudo, né? A gente aqui está, na maior humildade, falando o seguinte, cara, nós não sabemos tudo e eu acho que dificilmente daqui para frente vai chegar alguém que vai poder bater no seu cara, porque as coisas mudam rápido e o contexto muda de empresa para empresa. Então, o convite é esse. Quer aprender também, porque eu sempre brinco, né? Entrar na jornada para escrever um livro é uma consultoria gratuita, porque a gente aprende com muita gente boa. E aí é a soma da inteligência coletiva, né? Não é só o que o Wagner sabe muito, que ele sabe muito, que o Júnior sabe muito, é a soma de 30, 40, 50 cabeças para fazer algo incrível para o nosso leitor. E no final, ainda doar tudo isso para instituições. Então, eu acho que é uma soma de valores que o pessoal está engajado, né, Júnior? O pessoal está bem curtindo, né? Perfeito, perfeito. E bem como você falou no início, né, já são mais de 400 autores aí em todos os livros, né, e mostra que o modelo, né, a ideia está dando certo, tanto que a gente realmente já publicou 3, daqui a pouco a gente vai publicar mais ou menos uns 5, né, e estamos aí na escrita de mais alguns aí, e sendo o ágil escalar. Então não muda, Júnior. Opa, quem quiser aí pode vir com a gente, acesse e vem fazer parte dessa jornada. Tá, só lembrando aqui, né? As pessoas para que vão entrar naquele grupo são as pessoas que ou querem participar de forma como coautor, não é isso? Ou entrar como apoiador do livro, ou de algum outro livro do da jornada colaborativa. É só porque às vezes a pessoa se interessa no tema e quer ser só ouvinte, mas aí já não há ouvinte, não. Não. Como a gente tem lá o papel, como o Júnior falou, tem 3 papéis. Tem lá o escritor líder, é a pessoa que conhece muito daquele assunto. Como não precisa, só vai escrever um capítulo, né? A gente dá 20 dias para escrever. Tem o escritor case, é alguém que vivenciou na prática o conteúdo daquele capítulo. E tem o escritor aprendiz, é a pessoa que quer aprender o conteúdo daquele capítulo. Só que tem algumas atribuições, né? Fazer figura, fazer revisão. Eu vi aqui, Wagner, já entraram 3 pessoas no grupo. Excelente. O resto está esperando acabar o webinar. Espera aí, gente, espera aí. Mas vamos lá, nós chegamos agora a 1h21 de webinar. Não tem mais perguntas. Seja bem-vindo aí, Ibson Cabral, Pipoca Ágil, tá aí com a gente hoje também. Maravilha. Fala aí, seu cara. Fala, Pipoca. Vamos lá, gente. É o seguinte, hoje foi o primeiro webinar da Jornada Colaborativa. Na semana que vem, dia 25, teremos outro webinar. E nós vamos ter a presença fantástica de Andresa Fogel e da Bárbara Cristina. É Bárbara Cristina, né? Eu acho que eu escrevi certo. E da Bárbara Cristina vamos falar sobre inclusão em times ágeis. Então vai ser um tema bem interessante também. Vocês vão receber na sequência, provavelmente amanhã ou na quinta-feira, um e-mail falando desse novo webinar. E se você quiser participar com a gente também na próxima semana, você se cadastra e será um prazer contar com a sua participação. Júnior e Muniz, vocês querem deixar mais alguma mensagem para o pessoal? Vamos começar aqui pelo Muniz. Semana que vem podemos sortear alguma coisa, Muniz? Sim, podemos. A gente ia sortear o ingresso para o Summit, né? Mas acabou que a gente não tem ainda. A gente faz assim, eu vou disponibilizar 2 videoaulas de DevOps, oficial do Exim. Aí eu mando para você o link, pode sortear, tá bom? Maravilha. Então aí vamos sortear no dia 25 agora, no próximo webinar. Vamos sortear aqui ao vivo, como a gente costuma fazer, tá?
E também, se nos permitir, eu vou olhar com o Júnior e com a Heloísa para ver se a gente consegue sortear alguma coisa a mais também aqui, para poder beneficiar mais as pessoas que estiverem ao vivo com a gente, tá? Quem estiver ao vivo. Então agora, geralmente a gente faz o sorteio para quem se inscreve. Na semana que vem nós vamos fazer o sorteio para quem estiver ao vivo com a gente. Então esteja ao vivo, que você vai participar dos sorteios de alguns brindes, tá bom? Então, Júnior, essa mensagem final, se você quiser passar para o pessoal, ou alguma mensagem a mais que você queira dar para eles? Bom, beleza, agradeço a participação de todos vocês. Vai ser um prazer, quem quiser, quem tiver interesse, participar com a gente no livro. Agradeço aí a troca de ideias, perguntas que vocês mandaram para a gente, porque é sempre um prazer compartilhar conteúdo. A gente faz isso porque faz parte do nosso propósito, como o Muniz falou, principalmente, né, a gente demonstra isso com relação aos summits, aos livros que a gente está escrevendo, que não tem intuito financeiro, comercial nenhum, né? O objetivo é realmente a gente ajudar as pessoas, seja através do conteúdo, seja através de compartilhando experiências e conhecimentos, seja através da doação que a gente faz, da venda dos livros, da realização dos summits, porque a ideia realmente é a gente agregar e ajudar cada vez mais pessoas. E quem me acompanha no LinkedIn, quem quiser também me adicionar lá, é Júnior Rodrigues, eu sempre compartilho também bastante coisa, então um prazer enorme aí, quem quiser também mandar pergunta, interagir, a gente está aqui para ajudar. Valeu, pessoal, um grande abraço aí, uma boa noite. Muniz, suas considerações finais. Legal, agradeço aí, Wagner, o seu apoio em fazer esse webinar agora semanal, né? Vai ser bem legal, a união aí da Conajaio com a jornada colaborativa. Eu acho que a gente vai poder compartilhar toda semana conteúdos incríveis, né? Agradeço o Júnior também por todo o apoio aí que ele está dando na jornada, nos livros. Esse agora que ele vai liderar vai ficar um livro incrível, estou muito animado. Agradeço a presença aí de todos vocês, as perguntas. E eu vou colocar um desafio aqui, Wagner Júnior, ó. Essa galera que está entrando agora, a partir desse webinar, lá no grupo do livro Jornada Ágil Escalada, tem que avisar a gente, Júnior, no lançamento que saiu desse dia aqui, do primeiro webinar conjunto do Conajaio e da jornada, dia 17 de março, né? Já fica aqui, para ficar um marco, né, cara? Vai ser maneiro, imagina, Júnior. A gente no Rio, o evento deve ser em junho ou julho, eu estou vendo ainda, né? Em São Paulo, a gente faz Brasília, BH, Floripa. Imagina, cara, um novo coautor ter saído de hoje, né? Vai ser muito legal. Então, fica o convite. Entraram no grupo, o Júnior já vai mandar lá uma orientação entre hoje e amanhã para esses novos entrantes. Muito bem-vindos. E, assim, a jornada, ela, como a gente sempre fala, né? É cíclica, cara. A gente vai se tornar aí, a gente tem vários amigos que foram criados, né? Ou foram potencializadas amizades com o livro. Então, por que não, né? Ter esse marco hoje. A gente vai sempre falar, pô, você começou a partir desse webinar, o primeiro da jornada, e eu vou estar com vocês também aqui, junto com o Wagner, nas próximas semanas aí, com essa galera incrível que vai compartilhar com vocês. Valeu, Wagner, valeu, Júnior, valeu, pessoal. Excelente. Sensacional, gostei do desafio. E agora eu vou ligar meu webcam agora para vocês, para poder despedir de todos vocês, que a minha webcam hoje não é a minha webcam normal, é esta aqui que eu utilizo. Então, não é uma webcam, é uma handcam. E eu estou usando uma outra hoje que ela é um pouco mais pesada. Mas semana que vem já vai estar normal. Quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui hoje ao vivo. E semana que vem, aguardo todos vocês para poder estar presente no webinar da Andresa Fogel e da Bárbara Cristina sobre inclusão em times ágeis. Ok? Muniz? Pode falar. Posso dar um spoiler rapidinho? Pode. Aproveita o online aqui, convida os colegas no trabalho, convida os amigos, porque tem um livro também, deixa eu dar um spoiler, Jornada da Inclusão, cara, que a Andresa, que está participando, está liderando, igual o João está liderando esse, e a gente já está com mais de 100 pessoas lá também. Por que não, quem participar na quarta-feira, chama pessoas que têm necessidades especiais, né, experiências complementares para participar, né? A gente tem lá nos livros já, nesses 3, pessoas que têm deficiência visual,
que estão no novo livro, pode participar aqui também, né? O webinar vai poder ouvir o áudio, né, na boa. Então, convida pessoas que você tem certeza que vão ser beneficiadas desse conteúdo. A gente quer, no livro de inclusão, fazer mais do que diversidade, né, Wagner e Júnior? Porque as empresas são obrigadas a atender uma lei da diversidade. Só que as pessoas chegam na empresa e não têm um acolhimento adequado, né? Elas chegam lá e não têm o que fazer, às vezes, porque a empresa não está preparada. O livro de inclusão, a gente quer preparar as pessoas nas empresas a saber incluir de fato. Inclusão é mais do que diversidade. Esse vai ser o tema da semana que vem, e fica o convite aí, chama quem você conhece para participar, porque a gente quer fazer isso, a gente quer contagiar positivamente pessoas. Cada um que a gente contagia, a gente está melhorando a sociedade, está melhorando as empresas. Por que não, né? Pelo conhecimento, a gente fazer isso. Não, e tenho certeza que o webinar vai ser sensacional, né? Acho que o livro, sim, com certeza vai ser um sucesso, porque eu acho que fala de um tema que é totalmente empático e é necessário a gente falar cada vez mais na nossa sociedade. Mas a Andresa e a Bárbara são duas pessoas incríveis, então tenho certeza que o webinar vai ser melhor ainda do que esse aqui. Pô, com certeza. Mais bonito vai ser, né, a Andressa e a Bárbara? Isso é fato, né, Júnior? Com certeza. Né, Júnior Com Muniz? certeza. Maravilha, gente. Então, assim, aguardem, fiquem de olho, porque como é uma campanha que nós mandamos para todos os inscritos nesse webinar, pode cair no seu spam, então fique de olho para você não perder a inscrição para o webinar que vem, dia 25 às 8 horas também. Muniz, um abraço, meu amigo. Júnior, fica com Deus. Valeu. E todos vocês que estão nos vendo, aguardem nossos e-mails e te esperamos lá no dia 25, às 8 horas. Um abraço, bom descanso a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite aí.